Olá, bom dia. Vamos dar início à aula de física. E o nosso assunto hoje é a conservação da energia mecânica. A conservação da energia mecânica é uma das leis da mecânica que decorrem do princípio de conservação da energia. De acordo com a lei da conservação da energia mecânica, quando nenhuma força dissipativa, por exemplo, a força de atrito, a força de resistência do ar, atua sobre um corpo, toda a sua energia relativa ao movimento é mantida constante. Isso equivale a dizer que a energia cinética e a energia potencial do corpo nunca mudam. Lembrando que a energia mecânica é a soma da energia cinética mais a energia potencial. A compreensão da lei da conservação da energia mecânica é imprescindível para a resolução de um grande número de situações da física, que se aproximam de situações ideais. Por isso, esse é um dos assuntos mais cobrados no âmbito da mecânica nas provas do Enem. A conservação da energia mecânica afirma que toda energia relacionada ao movimento de um corpo é mantida constante quando não atuam sobre ele quaisquer forças dissipativas, como a força de atrito e de arraste. Quando dizemos que a energia mecânica é conservada, isso significa que a soma da energia cinética com a energia potencial é igual em todos os instantes e em qualquer posição. Em outras palavras, nenhuma porção da energia mecânica de um sistema é transformada em outras formas de energia, como a energia térmica, por exemplo. Diante do exposto, e de acordo com a lei da conservação da energia mecânica, em um sistema não dissipativo, podemos afirmar que as energias mecânicas em duas posições distintas são iguais. Aqui a gente tem a energia mecânica, que é a soma da energia cinética mais a energia potencial. Então, a energia cinética inicial mais a potencial inicial vai ser igual à energia cinética final mais a energia potencial final. E para que possamos compreender melhor o conceito da conservação da energia mecânica, é necessário saber o que é energia cinética e energia potencial. Então, a energia cinética é a energia contida em qualquer corpo que apresente uma quantidade de movimento não nula. Isso é, desde que o corpo tenha massa e velocidade. Ele será dotado de uma determinada quantidade de energia cinética. A energia cinética é uma grandeza escalar cuja unidade, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, é o Joule. A fórmula da energia cinética afirma que essa energia é igual ao produto entre a massa e o quadrado da velocidade divididos por 2. Então, está aqui a equação da energia cinética, a massa que multiplica a velocidade ao quadrado divididos por 2. Aqui nós temos um exemplo, onde um carro ele sobe esse morro, esse aclive aqui, enquanto ele vai subindo, como ele está em movimento, ele tem energia cinética acumulada. À medida que ele vai diminuindo a velocidade, a energia cinética vai diminuindo, mas a energia potencial gravitacional vai aumentando. A energia potencial gravitacional é a massa multiplicada pela gravidade pela altura. Então, vai depender exclusivamente da altura, que um corpo se encontra. E, então, em cada ponto, a energia mecânica vai ser igual, porque enquanto uma vai diminuindo, a outra vai aumentando. E para a direita aqui, enquanto ele desce, a energia potencial vai diminuindo, porque a altura vai diminuindo, mas se a velocidade for aumentando, a energia cinética também vai aumentando. Então, de acordo com a conservação da energia, a energia mecânica do carro na figura é constante em todos os pontos.
A energia potencial é uma forma de energia que pode ser armazenada e que depende diretamente da posição em que o corpo se encontra, em relação a algum campo de força, tais como o campo gravitacional, o campo elétrico e o campo magnético. A energia potencial só pode ser acumulada em um corpo quando este estiver sujeito à ação de uma força conservativa, isto é, uma força que aplica sempre a mesma quantidade de energia a um corpo, independentemente do caminho percorrido. Um exemplo de força conservativa é a força-peso. Se um corpo for elevado contra a ação da força-peso a partir do chão até uma certa altura, independentemente da trajetória percorrida por esse corpo, o ganho de energia potencial dependerá exclusivamente da diferença entre as duas alturas. Quando tratamos de exercícios sobre a conservação da energia mecânica, há dois tipos de energia potencial mais comuns, que é a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. A energia potencial gravitacional é a forma de energia relativa à altura de um corpo em relação ao chão. E ela depende da massa do corpo, da aceleração da gravidade no local e da altura. Então, a energia potencial vai ser a multiplicação entre a massa, a gravidade e a altura. A energia potencial elástica é aquela relacionada à deformação de algum objeto, como um elástico, por exemplo. Então, para calculá-la, leva-se em conta o quanto o objeto foi deformado, que é o nosso x na equação, bem como a constante elástica desse objeto, que é o K, medida em Newton por metro. Então, se um objeto tem uma constante elástica de 800 Newton por metro, isso indica que para ser deformado em 1 metro, esse objeto sofre ação de uma força de 800 Newton. E a fórmula usada para o cálculo da energia potencial elástica é a seguinte. Então, a energia potencial elástica é igual a constante, que é diferente para cada mola, porque cada mola tem uma espessura, é constituída por um material diferente, então, elas se deformam de maneiras diferentes. Multiplicado pela deformação ao quadrado, lembrando que deve estar sempre em metros, divididos por 2. Então, a energia mecânica é a soma das energias cinética e potencial. Em outras palavras, é toda a energia que é relacionada ao movimento de um corpo. A fórmula da energia mecânica é a seguinte: energia mecânica é igual a energia cinética mais energia potencial. E a fórmula da conservação da energia mecânica é tal que a soma das energias cinéticas com a energia potencial seja igual para quaisquer pontos de um sistema mecânico em que não atuem forças dissipativas. Então, repetindo novamente, a equação que a gente já viu antes, energia cinética inicial mais energia potencial inicial igual a energia cinética final mais a energia potencial final. E já vamos aos exercícios. Então, exercício 29, da página 197. Rita está esquiando numa montanha dos Andes. A energia cinética dela, em função do tempo, durante parte do trajeto, está representada nesse gráfico. Então, aqui está o gráfico, aqui é a energia cinética. Energia cinética versus tempo. Então, nesse ponto Q e no ponto R, qual que vai ser a energia? Então, se a gente considerar que aqui, por exemplo, tem mais ou menos 2 joules, e aqui 10 joules, se a gente colocasse na fórmula, a gente veria que
Nesse ponto aqui, a energia vai ser máxima e a altura máxima vai ser em Q. Então, a velocidade máxima em R e a altura máxima vai ser em Q, por conta do valor, né, da energia cinética. O que dá para fazer para resolver um exercício teórico desse é jogar na fórmula, inventar uns valores, né, chutar uns valores, a massa sempre a mesma, e ver o resultado. Então, esse exercício, na verdade, a velocidade máxima vai ser em R e a altura máxima em Q. O exercício 30. A figura a seguir representa uma barragem com a canalização que leva a água à turbina. Então, aqui está a barragem, né? Aqui a água e aqui estão as turbinas. Aqui está a canalização. Se não existe perda de energia no escoamento e seu módulo da velocidade da água em P, aqui, é V, a energia disponível para girar a turbina para uma quantidade de água de massa M é. Então, aqui ele está falando que não tem, que a energia não vai se perder. Tá? Então, a gente tem que lembrar da conservação da energia mecânica. E a conservação da energia mecânica está aqui, que é a soma da energia cinética, que é massa vezes velocidade ao quadrado divididos por 2, mais a massa pela gravidade, pela altura. Portanto, aqui teremos a letra A. O exercício 31. Um ciclista desce uma rua inclinada, com forte vento contrário ao seu movimento, com velocidade constante. Se a velocidade é constante, a energia cinética dele vai ser sempre igual, porque a massa dele não muda, né? A massa dele vai continuar lá, 70 quilos, 60 quilos, né? Mas o que vai fazer com que a energia cinética aumente ou diminua é a velocidade. Como ele está com velocidade constante, a energia cinética não muda. Como ele está descendo, a energia potencial dele vai diminuir, né? Porque a energia potencial está relacionada à altura. Então, a sua energia potencial gravitacional está diminuindo. 32. Uma das modalidades presentes nas Olimpíadas é o salto com vara. As etapas de um dos saltos de um atleta estão representadas na figura. Então, etapa 1, o atleta corre com a vara. A etapa 2, o atleta apoia a vara no chão. Na etapa 3, o atleta atinge certa altura. E na etapa 4, o atleta cai em um colchão. Então, desprezando-se as forças dissipativas, que é de resistência do ar e de atrito, para que o salto atinja a maior altura possível, ou seja, o máximo de energia seja conservada, é necessário que a energia cinética representada na etapa 1 seja totalmente convertida em energia potencial elástica, representada na etapa 4. Na etapa 4, não, né? Tem que ser na etapa 2. A energia cinética representada na etapa 2 seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional, representada na etapa 4. Também não. A energia cinética representada na etapa 1 seja totalmente convertida em energia potencial elástica, representada na etapa 3. Sim, é essa que está correta, aqui nessa etapa aqui. Então, essa vara que ele tem, né, foi transformada, a energia cinética do movimento foi transformada e, portanto, ela foi convertida em energia potencial elástica, que está representada na etapa 3.
O exercício 33. Um corpo de massa 4 quilos está em queda livre. Aqui, um coqueiro está caindo, né? Em queda livre, no campo gravitacional da Terra e não há nenhuma força dissipativa atuando. Em determinado ponto, ele possui uma energia potencial em relação ao solo de 9 joules. E sua energia cinética vale 9 joules. A velocidade do corpo ao atingir o solo é de... Então, a energia mecânica é igual à energia cinética mais a potencial. A energia cinética ele forneceu, que é 9. A potencial também forneceu, que é 9. Portanto, 18 joules. A energia mecânica é igual a massa que multiplica a velocidade ao quadrado sobre 2, mais a massa que multiplica a gravidade, que multiplica a altura. A massa é de 4. Então, portanto, 4. Aqui a gente tem que substituir por 18, né, que é a energia mecânica. 4 que multiplica a velocidade ao quadrado sobre 2, mais 4 vezes 10 vezes 0. Aqui a gente tem uma multiplicação por 0, portanto, a gente pode eliminar tudo isso, vai dar 0. 4 divididos por 2 vai dar 2. Portanto, 18 igual a 2, que multiplica a velocidade ao quadrado. O 2 passa dividindo, vai ficar 18 dividido por 2, que dá 9. E raiz quadrada de 9 é 3. Portanto, o coco ele cai com uma velocidade de 3 metros por segundo. E o exercício 34, aqui eu não achei a figura. O carrinho da figura, mas não importa, vocês têm na apostila, né? Tem massa 100 gramas e encontra-se encostado em uma mola elástica de constante 30 newton por metro e comprimida 10 centímetros. Quer dizer que é o nosso X, né? Ao ser libertado, o carrinho sobe a rampa até uma altura de 30 centímetros. O módulo da quantidade de energia mecânica dissipada no processo em joules é de quanto? Então, os dados estão aqui. O carrinho tem massa 100 gramas, ou seja, 0,1 quilogramas. A constante é 100 newton por metro. A deformação é 10 centímetros, ou seja, 0,1 metro. E a altura, 30 centímetros, que equivale a 0,3 metros. Essas unidades a gente sempre tem que transformar para metros, tá? Então, considerando a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Primeiro, vamos encontrar o valor da energia potencial elástica. Então, é o K que multiplica x ao quadrado divididos por 2. A constante é 0, aliás, a constante é 100. A deformação 0,1 ao quadrado, tudo isso divididos por 2. Ou seja, a energia potencial elástica será de 0,5 joules. E encontrando o valor da energia potencial gravitacional, isso para a altura máxima que ele atingiu, que é 30 centímetros, né? Então, a massa 0,1, a gravidade 10, a altura 0,3 metros. Portanto, a energia potencial gravitacional vai ser de 0,3 joules. Mas ele pediu a energia dissipada no processo, a energia que foi perdida. Então, aqui a gente faz a diferença da energia potencial elástica com a energia potencial gravitacional, ou seja, 0,5 menos 0,3, que dá 0,2 joules. E encerrando o nosso compartilhamento, encerrando a aula e encerrando a gravação.